Quero falar com você sobre as 3 expressões da igreja. A primeira expressão da igreja na Escritura, que nós vemos na Palavra de Deus, a primeira expressão da igreja é a igreja que está escrito isso em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Aqui nós vamos ver a primeira expressão da igreja. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A primeira expressão da igreja que aparece na Escritura, uma das expressões é a igreja universal, a igreja que é composta de todos os santos, de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive daqueles que já estão nos céus. Agora, essa igreja é invisível. Essa igreja nós não podemos apalpar, nós não podemos ver, nós não podemos tocar, porque ela é composta por todos os santos de todos os tempos, inclusive os que já morreram. Já pensou se nós pudéssemos vê-los? Seria estranho. Então essa é uma expressão da igreja, a igreja universal de Deus. Segunda expressão da igreja, nós encontramos em 1 Coríntios 1, de 1 a 2, e eu vou ler alguns textos para falar dessa segunda expressão da igreja. 1 Coríntios 1, de 1 a 2, assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, e ele fala: igreja dos santos que estão em Corinto, uma cidade. A primeira expressão da igreja invisível é a igreja universal, composta por todos os santos de todos os tempos. A segunda expressão da igreja é a igreja na cidade, é a igreja local. E ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 1, 1 e 2, isto. Em Efésios 1, 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Éfeso era uma cidade, ele está falando para a igreja desta cidade. Então a outra expressão da igreja é a igreja na cidade. Depois Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então aqui está uma cidade, Filipos. Ele está escrevendo uma carta para a igreja desta cidade. Então a primeira expressão da igreja é universal. A segunda expressão que temos sobre a igreja é a igreja local, a igreja na cidade. Colossenses 1, de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Colossos era uma cidade, Filipos era uma cidade, Corinto era uma cidade. Ele está escrevendo uma carta para a igreja desta cidade. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Primeira expressão da igreja, a igreja universal, ela é invisível. Segunda expressão da igreja é a igreja local, a igreja na cidade. Ela também não é uma igreja palpável. Pergunta: quantos santos tem nesta cidade? Quem pode precisar para mim que em Salvador, quantos santos tem? Quantos discípulos do Senhor Jesus tem nessa cidade? Quantos fiéis ao Senhor tem nessa cidade? Eu não sei, eu não posso precisar quantos são. Se resolvêssemos fazer um encontro da igreja de Deus, a igreja que Deus tem aqui em Salvador, e fôssemos para Fonte Nova,
Quantos cabem na Fonte Nova? 80 mil? Daria? Vamos lá, me ajuda, irmãos. Daria ou não daria? Com certeza não, tem muito mais do que 80 mil discípulos do Senhor nessa cidade. Então é uma igreja que nós não conseguimos apalpar, é uma igreja que nós não conseguimos ver, é uma igreja que nós não conseguimos visualizar ela na sua totalidade. A igreja universal invisível, a igreja local também é, na sua expressão total. Mas tem uma outra expressão da igreja. Está em Romanos 16:5, que diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. A outra expressão da igreja é a igreja na casa. E ele manda saudar igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16, 14 e 15 diz assim: saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Aqui está falando de Roma, uma cidade, mas está falando de pessoas que reúnem com outras pessoas em alguns lugares. Está falando da igreja na casa. Depois, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Igrejas, porque a Ásia era um continente grande, tinha muitas cidades, então as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Primeira expressão da igreja, a igreja universal, composta por todos os santos de todos os tempos, que estão na terra e estão nos céus. Ela é invisível. Segunda expressão da igreja, a igreja na cidade. Ela é enorme, não dá para apalpar, mas tem uma terceira expressão da igreja, a igreja na casa. Essa é visível e palpável. Amém? Igreja universal, igreja local e igreja na casa. Eu quero falar desta igreja hoje, se Deus me permitir e me der graça. Mas na igreja da casa, tem duas igrejas na casa. Vocês sabiam disso? Tem duas igrejas na casa. Tem a igreja que vive na casa e a igreja que encontra na casa. Eu não quero falar da igreja que encontra na casa. Eu quero falar da igreja que vive na casa. Qual é essa igreja que vive na casa? Hoje eu quero falar com você, homem. Com você, cabeça. Com você, varão. Eu quero usar da autoridade delegada de Deus para falar com você. Quero ser um profeta hoje de manhã sobre vocês, homens, que estão aqui neste lugar. Cabeças de famílias. Homens que são cabeça de sua casa. Quero falar com vocês nessa manhã. Na tua casa vive uma igreja. A partir do dia que eu casei com a Sinara, em 1982, dia 22 de maio, nós fomos residir juntos, fomos morar juntos, ali começou a igreja vivendo na minha casa. A partir dali eu tinha uma igreja na minha casa, eu era responsável por edificar esta igreja. Eu não sou responsável, eu sou responsável por uma igreja que encontra na minha casa, então ela encontra na quarta-feira, ela encontra na quinta-feira, outros dias encontra no sábado, com outros encontra no domingo, e eu me preparo. Não, esta igreja vive na minha casa, essa igreja está todos os dias comigo, esta igreja eu sou responsável por edificá-la
todos os dias. Não é um dia por semana, mas são todos os dias na convivência, no relacionamento. Essa igreja eu sou responsável por edificá-la, por instruí-la, por conduzi-la nos caminhos do Senhor. Vieram as filhas. Quem era o responsável? Eu. Não era minha esposa que era responsável por instruí-las somente, minha esposa também, mas a responsabilidade principal é do cabeça. Você é responsável por apresentar tua esposa, você é responsável por apresentar tua família diante de Deus. Aquele que cuida da sua casa, aquele que guarda a sua casa, aquele que instrui a sua casa no caminho do Senhor. O inimigo chega só até a sua porta, mas não entra na sua casa. Você, homem, você, meu irmão, você é responsável por essa igreja que vive na tua casa. Deus te deu esta missão. Deus te deu essa missão, Marco, de você ser o cabeça da tua esposa e o responsável por essa igreja que vive na tua casa. Deus te incumbiu disso, Deus te ordenou isso, Deus te capacitou para isso. Quando eu pensava sobre isto, Deus me levou para ver Jonas. Quem conheceu, quem já leu sobre Jonas? Levanta a mão bem, só para eu ver bem a quantidade, ok. Jonas, um profeta. Depois vocês acompanhem no capítulo 1, até o início do 2, a história que eu vou contar. Jonas recebeu uma missão, assim como você recebeu uma missão. Jonas recebeu uma missão de Deus e nós recebemos uma missão de Deus. Jonas recebeu uma missão e diz a palavra, a primeira coisa que Deus disse para ele foi: dispõe-te. E sabe o que Jonas fez? Cumpriu isso, ele disse: dispôs-se Jonas a fugir. Cumpriu só a primeira parte. Ele dispôs-se a fugir. E Jonas recebeu uma missão de Deus, mas ele resolveu fugir, porque ele disse: não vou cumprir essa missão, eu não quero cumpri-la. E ele entra num navio, para fugir de Deus. Pensava Jonas que podia fugir de Deus. E Jonas entra no navio, e de repente esse navio começa a sofrer, uma tempestade vem no mar, e roda para cá, e joga para lá, e joga para cá, e o mar está em turbulência. E o navio jogando, e quem está dormindo? O único que dormia no barco era Jonas. Todos os homens desesperados. O mar estava revolto, a situação era terrível, o barco podia afundar, eles iriam morrer, e nessa hora os homens entram em pânico, e cada um nessa hora, não existe ateu. Na hora que o barco vai afundar, na hora que o avião trepidou para cair, não tem ateu. Cada um pedia ao seu Deus. Cada um estava desesperado, pedindo ao seu Deus, jogando coisa fora. E de repente o capitão do barco vê Jonas no fundo e diz assim: o que você está fazendo aqui dormindo? Você está dormindo numa hora dessas? Irmãos, Deus te deu uma missão. E sabe qual é o problema? É que o único que não percebe o caos que está em volta dele, porque não cumpre a sua missão, é ele. Todos que estão em volta estão desesperados, mas ele dorme. Ele dorme. É o único que consegue dormir. A mulher está em desespero, os filhos estão em desespero, mas ele dorme. Tranquilo, porque não entendeu que ele tem uma missão. Mas este fugiu da sua missão. Ele acorda. E o homem pergunta: de onde você é? Quem é você? Eu sou judeu. Eu sirvo e eu creio no único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e do mar. A situação estava onde? No mar. Ele disse: eu creio nesse Deus que criou esse mar. E o problema aqui sou eu.
eu resolvi fugir dele. Me joguem no mar. Olha a atitude do profeta. Eu não vou cumprir a missão, me mata. Homem teimoso. Não vou cumprir. Me joga no mar. Mas eu não vou cumprir a missão que Deus me deu. Sabe o que os homens fizeram? Remaram mais forte. Tentaram ajudar Jonas. E começaram a remar mais forte. E todo mundo se uniu e disse: agora, 1, 2, 3, primeiro remo, outro remo, rema, rema, vamos sair daqui, vamos chegar na praia. E quanto mais eles se esforçavam para sair da situação, mais Deus aumentava as ondas. Meu irmão, é com você que eu quero falar. Se você está fora do propósito que Deus deu para ti, não adianta ninguém remar em volta. O caos não sairá enquanto você não assumir a missão que Deus te deu. Não adianta as pessoas ao nosso entorno, ao derredor, em volta de nós, se esforçarem um monte, se você estiver fora do propósito que Deus estabeleceu para ti, como cabeça de tua casa, como cabeça de tua esposa. Não adianta. Se tu não assumir a missão. Os homens então viram que não adiantaria o esforço que eles fizessem. Não haveria solução. Então eles tomam Jonas e o jogam no mar. E no momento que ele vai para o mar, o Senhor cessa a tormenta. E agora Jonas diz assim: eu morro, mas eu não cumpro essa missão. Deus mandou o quê? A gente sabe. Um peixe engole Jonas. E Jonas fica na barriga do peixe assim, esperando a morte chegar. E ele está lá esperando a morte chegar. Estava lá dentro. E tome de peixe que esse peixe comia. E estava ele lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Se ele encasquetou, se ele se firmou, se ele endureceu, se ele disse: eu não vou cumprir o propósito de Deus, eu não vou cumprir a missão que ele me deu, ele estava comprando uma briga com alguém que não desiste nunca. Deus disse: você vai cumprir o meu propósito. Eu não desisto. Terceiro dia, Jonas viu que não ia dar, que a morte não ia chegar. Então a palavra diz que de dentro do peixe ele clamou ao seu Senhor. E a palavra diz: e ele o socorreu. Ele mandou o peixe jogá-lo pertinho de onde ele queria, para ele cumprir sua missão. Meu amado, Deus te deu uma missão. Deus te deu a missão de você edificar a igreja que vive na tua casa. Deus colocou sobre ti a responsabilidade de instruí-la. Deus colocou sobre ti a responsabilidade de conduzir essa igreja. Deus colocou sobre ti este chamado, mas Ele deu para ti a graça necessária para executá-lo. Amém? Estão comigo ainda? Estou falando nesse tom com os homens. Não falaria com as irmãs, mas estou falando com os homens. Eu sei que depois alguns vão me pegar lá fora, mas não tem problema. Quero ser profeta de Deus nessa manhã para vocês. Quero falar da parte de Deus para vocês. Que Deus me permita sacudir vocês. Que Deus me permita desafiar vocês. Que Deus me permita compungir o coração de vocês. Para que vocês
assumam a missão que Deus deu. Aqueles que já estão vivendo, perseverem. Aqueles que estão arrefecidos, renovem-se. Aqueles que não praticaram, clama ao teu Deus, que Ele te socorre. Na casa, meus irmãos, na casa, é para fazer o quê? Tua missão, Zuga, é para fazer o quê então? Eu sou cabeça, eu tenho uma igreja na minha casa, eu tenho que edificar essa casa. O que é para fazer nessa casa? A resposta de Deus está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Estão comigo ainda, amados? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que é para fazer? O Senhor diz: ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras, que palavras? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras, que palavras? Ouve a igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras tu inculcarás aos teus filhos. Que palavras? Ouve, meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás a Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Inculca nos teus filhos. Que palavra? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás a Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O Senhor nosso Deus. Estas são as palavras que temos que inculcar em nossa casa. Estas são as palavras. E com que intensidade? Com que intensidade, Marcos? Uma vez por semana? Um culto doméstico por semana? Um momento na terça-feira de noite? Um momento na segunda? Não, é nesta intensidade, quando você levanta, quando você caminha, quando você senta, quando você sai, quando você entra, anda com ela amarrada, todo o tempo, nesta intensidade, é assim que tu inculcarás aos teus filhos. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É nesta intensidade, é nesta frequência, não é uma vez por semana, não é um momento curto, são todos os dias, de manhã, ao despertar, no meio da manhã, na hora de comer, no início da tarde, no meio da tarde, no fim da tarde, no início da noite, antes de dormir, ao deitar, ao levantar, ao sair, ao voltar, ao sentar. É nesta intensidade, igreja. Homens, Deus te deu uma missão. A missão de conduzir tua casa nele. A missão de você edificar esta igreja que vive na tua casa. A missão de você comunicar estas palavras à igreja que vive na tua casa. A missão de instruí-los neste caminho, com esta intensidade. Ainda mais
nos dias de hoje. Se já era intenso no tempo das minhas meninas em casa, que a minha mais nova tem 28 anos, se já era nesta frequência e intensidade, quanto mais agora. Mas inculcar o quê? Isto. De que forma? Intenso, frequente, constante, diário e muitas vezes no dia. Amados, brilhe a tua luz primeiro em casa, para que ela brilhe diante dos homens, e quem seja glorificado? Nosso Pai. Homens, pais, maridos e pais, herança do Senhor, são os nossos filhos. Não são casas que temos que deixar para eles. Não são carros que temos que deixar para eles. Não são bens materiais que temos que deixar para eles. Nós temos que deixar eles nele. E para isso, tem que ter esta intensidade. Tem que ter esta intensidade. E essa é a missão que Deus te deu. É na casa que se vive a mutualidade. É na casa que os versículos do Senhor que fala de mutualidade, é na casa que nós temos que viver. A mutualidade está amar uns aos outros, é na casa que tem que ser intenso o amor uns pelos outros. Honrai uns aos outros, é na casa que tem que haver a honra de um para com o outro. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, é na casa que tem que haver esse sentimento de uns para com os outros. Não julgar mais uns aos outros, é na casa que não pode haver esse tipo de julgamento mais. Acolher uns aos outros, é na casa que temos que acolher de coração uns aos outros. Saudai com ósculo santo uns aos outros, é na casa que isso tem que acontecer com muito mais frequência e intensidade do que fora. É na casa que diz, suportando-vos uns aos outros, é colocar-nos como suporte para levantar, para conduzir, para carregar, para suportar suas debilidades. Minhas filhas, 3, cada uma tem suas debilidades. Eu contemplei as debilidades delas. Elas tinham pai e mãe com debilidades, mas nós nos suportamos, nós nos animamos, nós estivemos juntos, nós oramos, nós impomos as mãos, nós conversamos, nós abrimos a escritura, nós congregamos. Minhas filhas amam um tal de tio Marcos. Minhas filhas amam os irmãos que relacionaram perto de mim. Eduardo, outros irmãos, Benito, Sérgio. Para mim sempre foi garantia que elas os amassem, que elas os respeitassem, porque na minha casa jamais falei mal de qualquer um desses amados irmãos ou de qualquer irmão, porque para mim é garantia que elas olhem para vocês com respeito, com honra e reconheçam aquilo que Deus fez. É garantia para mim. Às vezes eu dizia alguma coisa, minha filha disse assim, pai, mas o tio Marcos pensa assim também? Pergunta para ele. Então eu vou falar com o tio Marcos. Mãe, pode falar com o tio Marcos. Aí voltar assim, é pior ainda. É segurança. É segurança. Mutualidade. Sede benignos uns para com os outros. Compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, não mentindo mais uns aos outros, consolando uns aos outros, estimulando uns aos outros as boas obras, confessando uns aos outros, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros.
estes versículos de mutualidade, o lugar onde eles mais têm que ser expressos é na igreja que vive na casa. Tem que haver essa abundância de vida. Porque quando há esta abundância de vida, quando o cabeça cuida de sua casa, quando o cabeça está atento às ciladas, quando o cabeça está atento aos perigos, quando o cabeça está atento às distorções, quando ele está seguro, dependendo de Deus, sendo rei sobre sua casa para trazer a vontade de Deus, sendo sacerdote sobre sua casa para interceder por sua igreja, sendo profeta de sua casa para trazer a direção de Deus, a palavra de Deus. Aí a garantia do que diz no Salmo 127 que eu citei há pouco. Herança do Senhor são os vossos filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava, e quando o inimigo vier, ficará à porta de sua casa. Não entra! Não entra! Porque eu estou cumprindo a minha missão. E a bênção de Deus vem através de suas autoridades delegadas. Quando eu assumo o meu papel, quando eu atento para Ele, quando eu inculco a palavra dEle, quando eu vigio os perigos, porque o inimigo anda ao derredor, porque ao redor quem está são os anjos. Ele não anda ao redor não, ele anda ao derredor. Ele fica esperando uma brecha para nos ferir. Os dardos são de fora. Dardos inflamados do maligno, temos o escudo da fé. Cilada é de fora. Laços é de fora. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao, e ele fugirá não sairá de vós, ele fugirá de vós, porque ele não está dentro em vós.